Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Instagram. Bom dia, o YouTube. Estamos aqui hoje para a primeira da série de 5 lives que nós vamos estar falando sobre dependência química e dependência emocional. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Anderson Santos, sou psicanalista, sou coach, sou hipnoterapeuta e sou especialista em dependência química e emocional. E ainda mais, para quem quiser conhecer um pouquinho melhor sobre mim, eu por muitos anos mesmo, a partir dos meus 12, 13 anos, eu trilhei esse caminho que muitos e muitas hoje buscam sair dele, que é o caminho das drogas. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, nessa primeira live, de como uma pessoa entra nesse caminho e de como nós podemos fazer para sair dele. Afinal de contas, toda porta de entrada tem também o sentido de saída. Ou seja, se nós conseguimos entrar em um caminho, provavelmente também conseguiremos sair dele. E é sobre isso que nós vamos falar nessa série de lives que nós vamos estar fazendo durante essa semana. Para você saber um pouquinho sobre a minha história, eu, aos 12 anos, conheci o que na época era uma coisa natural, na época era uma coisa bonita, que foi o vício do cigarro. Afinal de contas, em um ambiente onde é natural fazer uso de determinadas substâncias, o natural é começar a usar essas substâncias, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre como se formam as crenças, como se formam as crenças na mente de um viciado. E quando você vive em um ambiente onde todos consomem certas substâncias, para se sentir aceito por aquele grupo, já que nós somos seres sociáveis, nós acabamos conhecendo, adentrando no mundo dessa substância. E é aí que começa a jornada da maioria das pessoas que adentram pelo caminho das drogas. Eu, assim como todos, para ser aceito pelo meu grupo de amigos, para ser aceito pelas pessoas que eu convivia, comecei a usar aquilo que todo mundo usava na época, que era o cigarrinho. Até bonito andar com um maço de cigarro no bolso, independente da idade, proibido que fazer, mas naquela época era muito normal. Meados dos anos 80, 70, era muito normal fazer isso. E eu, assim como todos naquela época, passamos a consumir aquele cigarrinho que era natural. Com o uso do cigarrinho, naquela época também existia uma coisa muito natural nos filmes, principalmente filmes brasileiros, que eram pessoas consumindo álcool. Era quase que comum em todos os filmes, todas as séries, novelas brasileiras, algumas cenas com pessoas sentadas à mesa de bar, consumindo álcool e fumando, e falando palavras de baixo calão, como nós falamos hoje. Aquilo era natural. E como era natural, é aceitável um determinado comportamento que é natural. Então, qual seria o meu segundo passo? Consumir o álcool. E o álcool foi a porta para a maioria das outras coisas que foi acontecendo com o passar dos dias. Quem se identifica com essa história? Acredito que muitas pessoas também trilharam esse caminho de aceitação. Inclusive, eu vou fazer um relato aqui que muitos podem confirmar. Quando nós começamos a beber ou a fumar, não é prazeroso. Mas no intuito de nós sermos aceitos pelos grupos que nós queremos pertencer, nós acabamos nos habituando a consumir o álcool ou o cigarro. Nós nos esforçamos para transformar uma coisa ruim em uma coisa prazerosa.
Isso pode acontecer também com outras situações em nossa vida. É sabido que todos nós somos seres viciados. Sim, todos nós temos vícios. Agora, existem vícios que são prejudiciais à saúde e existem vícios que são contribuidores de uma vida mais saudável. O problema é quais vícios nós vamos assumir para as nossas vidas, quais vícios nós vamos normalizar em nossa vida. E é aí que entra o assunto de hoje. Hoje nós vamos estar falando sobre crenças. Quais crenças que nós temos colocado em nossas vidas? Afinal de contas, crenças são situações que nós temos como verdades sobre a nossa vida. E se aquilo é uma verdade para mim, normalmente é uma coisa que ela é aceita pelo meu inconsciente como aceitável. E como se formam as crenças? As crenças, normalmente, elas são formadas no nosso inconsciente nos primeiros 7 anos das nossas vidas. Nos primeiros 7 anos das nossas vidas, tudo aquilo que nós vemos como corriqueiro no nosso dia a dia, nós acabamos aceitando como normal. Se na nossa casa existem pessoas que mentem e levam vantagem com isso, aquilo para a gente passa a ser normal, aceitável. Se nós vemos pessoas fumando, aquilo também passa a ser normal e aceitável. Se o meu pai, se a minha mãe tem o hábito de tomar uma cervejinha, de tomar uma pinguinha, aquilo passa a ser normal e aceitável para mim. Mas o contrário também é verdadeiro. Se o meu pai, se a minha mãe é uma pessoa que se alimenta bem, aquilo passa a ser normal para mim. Se é uma pessoa que pratica esporte, se é uma pessoa que tem uma vida mais cuidadosa, vamos dizer, aquilo também passa a ser normal para mim e passa a fazer parte do meu sistema de crenças. E como crenças são situações que nós nos habituamos a ela e achamos normal, vem a segunda parte da equação que leva muitas pessoas à vida das drogas ou não, que são os sentimentos. Quais sentimentos essas crenças trazem para mim? Se eu tenho um sentimento de prazer, se eu tenho uma visão de prazer do meu pai, da minha mãe naquela situação, aquele sentimento vai ser enraizado em mim que aquilo é uma coisa prazerosa, que aquilo é uma coisa legal, que aquilo é uma coisa que eu deveria fazer. Por quê? Porque é bonito ver o meu pai, a minha mãe fazendo aquilo. E aí você pode falar para mim, mas cara, meu filho, minha filha se meteu no mundo das drogas e ele não viu eu usando isso. Pode até não ter visto você usando, mas provavelmente, em algum momento, na formação desse caráter, ele ouviu alguém falar que isso era legal. E hoje nós temos N situações na nossa televisão, no nosso dia a dia. Afinal de contas, nós estamos aí com uns trâmites no Congresso Nacional para aprovação do uso recreativo de substâncias ilícitas. Se o uso é recreativo e o meu inconsciente tem como recreação algo prazeroso, logo eu vou buscar uma substância que me faça estar em estados recreativos. Você percebe que muitas vezes a crença não está sendo formada dentro da sua casa, mas ao mesmo tempo está dentro da sua casa sendo passada por um aparelho que você mesmo comprou com o seu dinheiro e que permite seus filhos terem acesso a ele. Agora, se eu tenho uma crença que aquilo é normal, se o sentimento que eu carrego que aquilo é prazeroso, qual que é o próximo passo? Eu ter ações condizentes com isso. Se eu acho que é legal fumar, se eu percebo que é prazeroso fumar, qual seria o próximo passo de eu fazer? Ter a ação de fumar. E como que eu exercito essa ação de fumar? Olha, primeiramente eu posso
pegar um cigarrinho escondido do meu pai, da minha mãe, meus amigos na escola, aquela corriolinha que fica escondidinha no cantinho lá, muitas vezes fumando um cigarrinho, se alimentando de novas experiências. E aí, essa equação é fechada com o resultado. Nasce um novo viciado. Primeiramente, esse novo viciado, ele nasce com um cigarrinho. Depois passa para a cervejinha. E depois da cervejinha começam a vir outras situações que vão sendo acrescidas no afã que nós temos de buscar novas experiências, novas emoções, novas aventuras. E essas novas aventuras provavelmente poderão levar muitos para o buraco. Não sei se faz sentido para você, não sei se você, meu amigo, minha amiga que está ouvindo isso agora, reconhece esse caminho de entrada. Porque é o caminho de entrada da maioria das pessoas, que é baseado simplesmente naquilo que nós acreditamos ser natural. Existe essa fórmula que crenças geram sentimentos, sentimentos nos levam a ações e ações nos levam a resultados. E o resultado de uma dependência química normalmente não é um resultado que todos nós queremos colher, mas é o resultado inevitável da equação que nós passamos a elaborar, provavelmente na infância, se não na infância, no início da nossa adolescência. Quem aqui consegue se entender ou se visualizar nessas situações? Quem aqui tem percebido que seu filho, sua filha, está buscando novas experiências, novas aventuras, novos conhecimentos, que muitas vezes vão contra aquilo que você ensina? Mas eu vou te contar uma coisa. Se estão ensinando para o seu filho, sua filha, algo que você não ensinou, é porque você não está ensinando corretamente. É dolorido? É. Mas quando eu, na adolescência, sempre ouvia uma frase assim, que se você não dá atenção para o seu filho, para a sua filha, o traficante provavelmente dará. E é a mais pura realidade. Se você não dá atenção para o seu filho, para a sua filha, os amigos darão. E muitas vezes esses amigos também não têm atenção dos seus pais e foram aliciados por outros amigos. E é nesse meio de amigos e amigas que não tiveram atenção devida em casa que surgem os amigos da onça, oferecendo soluções rápidas para as suas dores, para as suas questões, para as suas tristezas. E é aí que muitos enveredam nesse caminho. Espero estar podendo ser contribuinte com o crescimento da visão, da expansão da visão de vocês, de que muitas vezes nós entramos nesse caminho de forma inconsciente, mas que é uma fórmula matemática. Crenças geram sentimentos, sentimentos geram ações, e ações vão levar inevitavelmente a resultado. Se você está tendo resultados que você não gosta hoje, na educação dos seus filhos, no seu casamento, na sua vida 2, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, comece a observar o caminho que você fez para chegar nesse resultado, que provavelmente você vai chegar numa crença que lá atrás foi instalada de forma errada e que levou você a ter sentimentos, e esses sentimentos te levam a fazer ações que, infelizmente, estão entregando esse resultado. Se você quer saber mais sobre esse assunto, amanhã nós vamos continuar essa série de lives. Hoje só foi um tira-gosto, para que nós possamos começar a nos ambientar com a mente e o sentimento
que rondam uma pessoa viciada. Lembre-se dessa forma: crenças geram sentimentos, sentimentos geram ações, e as ações vão trazer resultados, você querendo ou não. Agora, você pode escolher quais resultados você vai ter lá na frente, mudando as suas crenças agora. Quem nunca ouviu falar que pau que nasce torto morre torto? Essa é uma crença. E se você aceita essa crença como verdade, ela vai trazer resultados condizentes com aquilo que você acredita. Ou seja, se você é um pau que nasceu torto, vai morrer torto. E se você vai morrer torto, para que você vai fazer esforço para se mudar de vida? Não é? Então, mas isso é uma crença que foi instalada na sua cabeça. Agora a pergunta é: você é madeira? Você é um pau que nasceu torto? Será que você nasceu torto? Ou disseram que você é torto? Nós somos ou fomos criados imagem e semelhança de Deus. Eu, como psicanalista cristão, acredito em Deus. Acredito que nós somos imagem e semelhança de Deus. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, Deus é torto? Deus é um pau que nasceu torto? Se Deus não é um pau que nasceu torto, por que nós devemos aceitar que nós somos paus que nasceram tortos? Gostaria que você pensasse nisso até a nossa próxima live de amanhã, para que amanhã nós possamos dar continuidade a esse assunto, que com certeza vai trazer luz a muitas pessoas que hoje não conseguem entender como funciona a mente do viciado, ou como seu filho, como a sua filha foi parar nesse caminho, que muitas vezes você não sabe como ele entrou, mas eu vou te ensinar como fazer ele sair dele. Gostaria de encerrar essa live agora fazendo um boot. E o que seria esse boot? O boot é uma forma de meditação, uma forma de visualização, em que nós começamos a visualizar de onde nós viemos e para onde nós queremos ir. Qual é a vida que nós queremos ter? Qual é o sentido que nós queremos para a nossa vida? E para isso, convido você, meu amigo, minha amiga, a fechar os olhos junto comigo, para que nós possamos estar realizando o nosso boot de hoje. Respira fundo. Quando nós respiramos fundo, nós estamos oxigenando o nosso cérebro. E quando o nosso cérebro está oxigenado, quando o nosso cérebro está alimentado, com certeza ele vai funcionar de uma forma muito melhor. Respira mais uma vez. Mais uma vez. Pai, a Ti nós rendemos graças, meu Deus, porque sabemos que o Senhor é bom e que sempre nos ouve. Obrigado, meu Deus, mais uma vez pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia que não tem fim. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Estamos aqui, meu Deus, com uma série de lives para ajudar a destravar a mente, meu Deus, de muitas famílias que não veem saída para a vida dos seus filhos que estão metidos no mundo das drogas. Muitos acreditam, meu Deus, que seus filhos são paus que nasceram tortos. Mas eles não são, pois eles são imagem e semelhança do Senhor. E como imagem e semelhança do Senhor, eles nasceram sadios, nasceram prósperos, nasceram inteligentes. Mas em algum momento, meu Deus, dessa vida, muitos se perderam no caminho. Perderam as suas identidades, deixaram cair as suas coroas e estão andando por aí, meu Deus, como príncipes que não sabem quem são. Perderam a identidade.
perderam a essência. Meu Deus, mas que mesmo inconscientes, corre dentro deles o sangue real. E o sangue que um dia foi vertido na cruz do Calvário já perdoou todos os pecados, todas as transgressões que eles cometeram. E que basta, meu Deus, apenas eles aceitarem. Mudarem, meu Deus, a crença de que não são merecedores da tua graça, para que são, sim, príncipes, reis e sacerdotes, Deus nessa terra. Muitos devem estar se perguntando, mas como eu posso ser um príncipe, um rei, um sacerdote nessa terra, sendo que eu sou o menor dos menores, alguém que mora numa favela, alguém que está jogado na rua hoje. E eu posso dizer uma coisa, que assim como aquele filho pródigo que estava comendo lavagem dos porcos, se lembrou um dia que o seu pai alimentava os servos dele com iguarias muito maiores do que aquelas que ele estava comendo, assim também é o nosso Deus com todos aqueles que estão perdidos. Basta que eles venham aceitar aquilo que já foi feito na cruz, há 2024 anos atrás. Reconhecerem que a dívida deles já está paga. Reconhecerem que o pecado deles já foi perdoado na cruz. E assim como eles tiveram uma crença de não merecimento, que essa crença venha a ser transformada em merecimento. E que assim como muitos se esforçaram para entrar no mundo das drogas, nós vamos iniciar um caminho de volta. E vamos começar a nos esforçar para ter uma vida decente, e uma vida em abundância, como diz em João 10:10. Quero que você visualize agora o seu filho, sua filha, ou a sua vida transformada. Que nós venhamos iniciar essa semana com essa visão, a visão de transformação, a visão de mudança de vida, a visão de príncipes, reis e sacerdotes que somos nessa terra. Não aceite menos do que isso, porque essa é a vida que o Senhor preparou para mim e para você. E que essa semana venha a ser o início da transformação das nossas vidas. Esfrega suas mãos, gera energia para mais uma semana que se inicia e diga comigo assim, já é, porque já foi feito. O preço já foi pago na cruz e você já venceu, em nome do Senhor Jesus. Um ótimo dia a todos, nos vemos amanhã para mais uma live dessa semana que nós vamos chamar de a Semana da Libertação. Uma ótima semana a todos e nos vemos amanhã, se Deus assim nos permitir. Até mais.